Oi, pessoal! Hoje a gente tá aqui com o fio Cozy da Cisne, né? Da Linhas Corrente, pra produção, então, do nosso cesto. Ele é um fio 100% poliéster, todo aveludado, bem macio, assim, ideal pra gente fazer as peças maiores, tá? E pra fazer o nosso cesto, a gente vai começar com o círculo mágico. Então, ó, pra fazer o círculo mágico, eu vou dar uma volta aqui na minha mão. O fio do novelo eu passo pra frente e laço aqui pra fazer a nossa primeira correntinha. Não usaremos agulha, faremos tudinho na técnica do crochê de dedos, né? Pela espessura do nosso fio. E aí, aqui dentro desse círculo mágico, a gente vai colocar 8 pontos baixos, tá? Então, ó, vou sempre usar o meu dedo, né, como agulha. Vou entrar aqui dentro do círculo, laço o fio, deixa aqui um pouquinho maior, laço novamente e tiro o fio, fazendo o ponto baixo. Então, a gente vai repetir o movimento que a gente faria com a agulha, com os dedos, né, ó. Então, entro dentro do círculo, laço o fio com os dedos, deixo um pouquinho maior, porque não pode ficar tão apertado, né, ó. Deixa um pouquinho maior, laço novamente e com os dedos mesmo, em formato de ganchinho, ó, eu vou puxar esse fio. E aí, eu vou ajeitando aqui, ó, pra ficar os pontinhos, tá? Novamente, ó. Entro dentro do círculo, laço meu fio. Fico com 2 argolinhas no meu dedo, laço novamente e tiro as 2 argolinhas. Eu vou fazer 8 pontos baixos aqui dentro do meu círculo, tá? Ó, então, 1, 2, 3, 4... Eu já posso ir fechando aqui um pouquinho, para esse fiozinho aqui não escapar, para depois a gente poder fechar o nosso círculo mágico, tá? Então, ó, de novo. 5. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Faltam mais 3 pontinhos. 6. Já vou ajeitando. 7. E 8 pontos baixos. Então, aqui, ó, nós já temos os nossos 8 pontos baixos dentro do nosso círculo mágico. Feito os 8 pontos, né, baixos aqui dentro do círculo, eu vou puxar aqui o meu fio, ó, pra fechar o meu círculo, tá? Dessa forma, ó. Uma graça, né? E aí, a gente vai agora fechar o nosso círculo aqui, ó, entrando na primeira correntinha e fazendo um ponto baixíssimo. Lacei, já tiro aqui de uma vez, tá? E aí, a gente tem a nossa primeira carreira aqui do nosso cesto finalizada. A próxima carreira, eu vou subir uma correntinha e vou trabalhar fazendo aumentos dentro desses pontos, tá? Então, os aumentos são 2 pontos baixos dentro do mesmo lugar. Vou entrar aqui já no meu primeiro, laço meu fio, puxo, tá? Aqui, ó, no meu segundo, trabalhando sempre com pontos baixos, tá? Ó. Fiz um ponto, vou entrar no mesmo lugar e vou fazer o segundo ponto, tá? Ó, puxo e faço o segundo ponto. Dou uma ajeitadinha na peça e eu vou trabalhar dessa forma
fazendo 2 pontos baixos dentro de cada uma aqui dessas correntinhas até o final. Lembrando que esse fio Cisne Cozy, ele tá disponível em 8 cores, tá, gente? Ó, e aí eu vou trabalhar até o final aqui e volto pra mostrar pra vocês como ele vai ficar. Cheguei aqui no final da minha carreira, trabalhando 2 pontos baixos dentro de cada uma das correntinhas, né? Fazendo os nossos aumentos. Cheguei aqui no final, ó. Não é essa correntinha, a segunda nós vamos fechar com ponto baixíssimo. Então, laço meu fio e já passo aqui direto na argolinha pra gente fechar a nossa carreira, tá? Olha que lindeza que fica essa peça. Aí, pra iniciar uma nova carreira, nós sempre vamos fazer uma correntinha. E aí, nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar um aumento e um ponto baixo, tá? Então, ó, um ponto baixo, eu vou na próxima correntinha e vou fazer um aumento, ó, 2 argolinhas, laço meu fio, tiro as 2 argolinhas. Primeiro ponto baixo. Vou entrar no mesmo lugar e vou fazer mais um ponto baixo. Ó, lacei, tirei aqui as 2 argolinhas, fiz um ponto baixo. Na próxima, vou fazer só um ponto baixo. Então, ó, laço a argolinha, fico, né, com 2 argolinhas, laço o fio do novelo e passo aqui dentro. Então, ó, temos um aumento aqui e um ponto sozinho na próxima. E vamos repetir esse padrão até alcançar, até finalizar essa carreira, tá bom? Então, ó, aumento um ponto baixo. Na próxima, a gente tá fazendo o aumento, né? Então, 2 pontos baixos dentro do mesmo lugar, ó. 2 pontos baixos dentro do mesmo lugar. Cuidado para não pular ponto, porque como os pontos eles ficam bem grandes, né, ó. A gente tem que tomar cuidado para não pular esse ponto e ir no próximo, tá? Aqui ainda tem ponto, ó. A gente não pode pular os pontos. Então, aqui é o meu ponto sozinho, né? Sem aumentos. Caminhando pro próximo com aumento. Então, meu próximo ponto terá aumento, né? E vou fazer isso até o final da nossa carreira. E volto aqui de novo para mostrar para vocês como vai ficar a nossa peça. Terminei aqui a minha carreira, né? Então, essa carreira nós trabalhamos com aumento, um ponto sozinho, aumento, um ponto sozinho. E finalizei essa carreira com 25 centímetros de diâmetro, tá bom? Então, próxima carreira aqui, ó, vou pular um pontinho, entrar no próximo, fechar com um ponto baixíssimo pra fechar essa nossa carreira, né? E iniciar a próxima. Então, até aqui, ó, a gente usou um novelo, tá? Sobrou um pouquinho aqui de fio, eu já vou mostrar como que a gente vai fazer aqui a emenda do fio. Então, ó, uma correntinha. E a próxima carreira, nós vamos trabalhar 2 pontos sozinhos e depois um aumento, tá? Então, essa correntinha inicial, ela já conta aqui como um ponto. Então, nós já temos 2 pontos sozinhos. E no próximo, já vamos ter o nosso aumento. Então, ó, próximo, aumento.
aumento, no próximo um ponto sozinho. Então, vão ser 2 pontos sozinhos e depois o aumento. Aqui, eu já cheguei no fim do meu fio e eu vou mostrar como que eu faço para fazer a emenda, tá? Para fazer a emenda aqui, ó, dos nossos fios, eu tô usando uma agulha de costura e uma linha da mesma cor, né? Uma cor aproximada aqui do meu novelo. E vou fazer uma costura aqui, ó, tá? Pra unir aqui esses 2 pedacinhos de novelo, né? Unir um novelo ao outro pra conseguir terminar o trabalho, ó. Então, eu vou vir aqui costurando toda essa parte. Dessa forma, ó. Fechando mesmo o nosso novelinho. Ó. E aí, ele vai unir toda aqui os 2 pedacinhos do nosso fio. Não correndo o risco de escapar, né? E ficar um acabamento bonitinho na nossa peça também, que é importante. Então, ó, cheguei aqui, dei toda a volta. Vou dar um nozinho, nozinho nesse, pra fechamento aqui da nossa costura. Tudo isso, posso cortar aqui, ó, a minha linha de costura bem rente. E pronto. Já unimos aqui, ó, o nosso novelinho, tá? E podemos continuar o nosso trabalho. Então, só relembrando, aqui a gente vai fazer 2 pontos sozinhos, um aumento, né? 2 pontos sozinhos novamente. Ó, 2 pontos sozinhos e um aumento. E vou terminar aqui essa carreira. Finalizada aqui a nossa carreira, nossa peça ficou com 32 centímetros de diâmetro, tá? Nós vamos começar a fazer a subida do nosso cesto. Então, eu fechei com ponto baixíssimo, subi uma correntinha, igual às outras carreiras. E agora, eu vou fazer pontos baixos, pegando somente aqui, ó, na alcinha de trás, tá? Sem aumentos. Somente, ó, trabalhando, pegando aqui na alcinha de trás da nossa peça. Então, ó, deixo uma argolinha, venho e laço. Tá vendo? Deixo uma argolinha. E laço. E vou trabalhar toda a minha volta dessa forma, pegando sempre na alcinha de trás da nossa peça, tá? Dessa forma, tá? Então, vou trabalhar aqui, ó, fazer mais um pra vocês verem. Pontos baixos, sem aumento, pegando sempre na alcinha de trás. E ela vai ficando assim, ó, ela vai começar a virar a nossa peça. Vamos trabalhar assim até o final. Então, aqui, ó, depois que você alcança o tamanho, né, da sua peça, ó, eu vim trabalhando com pontos baixos, pegando só na alcinha de trás, e aí eu já virei a minha peça. Então, aqui é o lado que a gente tava usando, eu já virei ela, ó, pra ficar dessa forma, tá vendo? O lado do avesso pra dentro, ó. E quando eu chego aqui no final, já, ó, eu já vou fazer a emenda invisível. Eu não faço ponto aqui nesse lugar onde já tem ponto, tá bom? Então, eu já vou entrar direto aqui, ó, e vou fazer a minha emenda invisível, que é, deixo essa aqui bem grandona, né? Levo ele lá pra trás.
Aí, entro por aqui, laço o fio e passo ele aqui dentro, ó, dessa forma, tá? E aí, faço uma correntinha. E aí, agora, a nossa peça, ela vai ser só repetição até alcançar a altura do cesto que você quer. Então, eu vou trabalhar fazendo pontos baixos, ó, pegando nas duas alcinhas. Então, entro e faço o ponto baixo, ó. Sempre pegando aqui, ó, nas duas alcinhas laterais, tá? Ó. Entrei nas duas alcinhas, laço o fio e finalizo aqui o ponto. Dessa forma. E vou fazer isso até alcançar a altura desejada aqui do nosso cesto. Ó, e ele vai ficando dessa forma. Maravilhoso, né? Ó, entrei aqui pegando as duas alcinhas, fico com duas, finalizo aqui o ponto baixo. E ele vai ficando assim, dessa forma. Eu vou terminar aqui o nosso cesto, né, para alcançar a altura. Lembrando que quando você chega aqui no final, você vai fazer de novo a emenda invisível, essa emenda que eu ensinei, e vai continuar trabalhando, pegando nas duas alcinhas, fazendo pontos baixos. Então, todas as carreiras serão só pontos baixos. Então, vamos lá pro fechamento da nossa peça, tá? Depois de alcançar aqui a altura do cesto que vocês querem, né, o nosso cesto aqui, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, tá? Depois eu vou passar as medidas da altura pra vocês. Então, depois que a gente alcançou, nós vamos fazer uma volta inteirinha em ponto baixíssimo, certo? Então, cheguei aqui no final, não vou fazer a emenda invisível, já fecho com um ponto baixíssimo. E aí, toda essa volta aqui do nosso trabalho vai ser em ponto baixíssimo. Laçou o fio, passa dentro da argolinha, tá? É importante não apertar os pontos. O ponto baixíssimo, ele tende a ser um ponto que aperta, né? É um pouco mais apertado. E se você apertar muitos pontos, aqui a boca do nosso cesto vai acabar fechando. Então, tenta deixar ele um pouquinho mais largo, tá? Nós vamos fazer uma alça nesse cesto, então eu já contei aqui os pontos, encontrei o meio da minha peça, né? Aqui, ó, que é o meio. Contei aqui os pontinhos, marquei também o meio da lateral, pra gente conseguir subir aqui uma alça. Vou mostrar aqui pra vocês como a gente vai fazer isso. Então, ó. Trabalhei. Aqui, mais ou menos, ó, um ponto antes do meio, né, da lateral da nossa peça, eu vou subir 10 correntinhas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas, tá? Então, subi aqui as minhas 10 correntinhas. Vou contar um ponto e fechar aqui, ó, né, a minha correntinha. Então, ficou aqui o meio da lateral, um ponto vazio. Venho aqui no próximo, coloco a minha alça e já laço aqui o fio, ó, pra fechar com ponto baixíssimo. Vou passar primeiro aqui e aqui, ó. Tá? Então, ó, nossa alça ficou dessa forma. Aí, vou trabalhar, continuar trabalhando com pontos baixíssimos até chegar na outra lateral, tá? Ó. Então, aqui tem a nossa primeira alça. Aqui é o meio da nossa peça. Quando eu chegar no meio, eu só continuo aqui, ó, trabalhando com pontos baixíssimos, tá? Porque a gente vai subir as correntinhas só na outra lateral. Então, ó, continuo trabalhando.
Esse fio é ótimo porque ele cresce as peças bem rápido, né? É ótimo para peças grandes assim, que nem cestos. Que a gente vai trabalhando, ó, rapidinho a gente alcança a altura que a gente quer da nossa peça. Ó, tô chegando aqui na minha outra lateral, tá? E aí, eu vou repetir a mesma coisa. Então, ó, um ponto antes, vou subir 10 correntinhas. 1, 2, 3. Vocês podem até subir um pouco mais de correntinhas, caso vocês queiram, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10 correntinhas. 10 correntinhas, vou contar uma e vou prender aqui com ponto baixíssimo. Ó, prendi aqui com ponto baixíssimo, vou seguir trabalhando com pontos baixíssimos até o final da minha carreira, tá? Tá logo aqui já. Ó, chegamos aqui. Chegamos? Tem mais 2 pontos. Chegamos aqui no final da minha carreira. Cheguei no final, corto o fio, puxo ele todo pra frente, né? Levo ele lá pra trás. Tirar os marcadores aqui pra não perder. Ó. Trouxe meu fio aqui pra trás, tá vendo? Ó, tá bem aqui atrás. E aí, eu vou esconder ele aqui entre os pontos, tá? Escondo ele um pouquinho aqui entre os pontos. Daí, eu já vou cortar este fio aqui mais rente, né, da nossa peça. E aí, esse pontinho aqui, a gente vai fazer uma costura pra esconder ele, tá? Aí, aqui, ó, a gente vai fazer uns pontinhos. Pode até colocar essa espuminha bem pra dentro aqui, pra ela não ficar aparecendo, ó. Né? Ó. Aí, eu venho e dou uns pontinhos aqui com a linha de costura mesmo, tá? Só pra não correr o risco de soltar. E pra gente ficar com um bom acabamento no nosso cesto também, que é importante, né? Ó. Então, vou vir aqui e vou fazer essa costurinha. Todos os fiozinhos que ficarem aparentes dentro do cesto, vocês vão fazer a mesma coisa aqui, tá? Que eu tô fazendo aqui. Fiz a costurinha, ai, dou um nozinho. Corto esse fio aqui. Olha só como fica bem bonito o nosso acabamento. A gente esconde ele aqui, ó. E prontinho, o nosso cesto está finalizado. Tá o nosso cesto finalizado, feito com a Cisne Cozy, que é maravilhoso, super recomendado. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e seguir a Linhas Correntes das redes sociais. Até mais!